personagens que demonstraram que, em meio a tantas batalhas nesta vida, podemos sim ser melhores do que somos. E nós usamos alguns exemplos do sábado para falar a respeito desses personagens. Nós falamos de Moisés, por exemplo. Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Uma decisão. Tendo tudo, ele preferiu ser humilde, servo e confiar em Deus. Nós temos também outros exemplos a respeito do melhor de mim. Pedro, ele dá uma declaração poderosa no Novo Testamento: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta o melhor de mim. Nós também lembramos do apóstolo Paulo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Coisa maravilhosa. Nós temos muitos exemplos na palavra de Deus de homens e mulheres que tomaram decisões de andar com Deus. Josué, no final da sua vida, ele diz: hoje escolheis a quem servis, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O melhor de mim. Essa semana nós estamos falando um pouquinho sobre o melhor de cada um de nós. E esse melhor, muitas vezes, ele é fruto basicamente do sofrimento. Por incrível que pareça, o sofrimento parece que nos torna pessoas melhores. Eu não estou fazendo apologia aqui de que temos que viver sofrendo para sermos melhores. Ninguém deve viver sob tormenta a vida inteira. Mas pessoas que passam por dificuldades, lutas, parece que se tornam pessoas melhores, ou cristãos melhores. Talvez porque buscam em Deus a solução, confiam mais em Deus, naquilo que Deus pode fazer por sua vida. Até porque os recursos deste mundo, eles são limitados. E chega um momento em que a nossa confiança, ela tem que ser plenamente em Deus. E nessa noite eu quero falar de Jó. Esse personagem, ele é incrível. E por que é incrível? Jó é incrível, talvez por ser um dos personagens mais antigos das Sagradas Escrituras. É, sem dúvida, o livro mais antigo escrito. E Jó, ele vai passar por uma situação tremenda, de muita dificuldade, mas ainda assim, ele vai manter o seu compromisso e a sua integridade com Deus, até o final, até o momento em que Deus vai restituir todas as coisas em dobro, menos os filhos. Parece que Deus quis ensinar alguma lição, não sei se para Jó ou para nós. Mas a verdade é que Deus, ele mostrou para o universo de que em meio às dificuldades nós podemos ser fiéis. Amém. E Jó é o maior exemplo de alguém que sofreu muito aqui neste mundo, mas mostrou para o universo de que o ser humano, ele pode ser íntegro e reto, a depender das dificuldades e das circunstâncias. Que o ser humano pode avançar na direção de Deus, mesmo quando as coisas não são favoráveis. Eu começo a mensagem dizendo: quem tem Deus, tem tudo. Quem tem Deus, tem tudo.
Quem não tem Deus, não tem nada. Agora, quem tem Deus e tem tudo, nada tem além do que aquele que não tem nada, mas que tem Deus. E onde é que está a diferença? Deus. É ou não é? Eu posso ter tudo, mas ao mesmo tempo não ter nada. Mas se eu não tenho nada neste mundo, mas tenho Deus, a diferença é? Tem tudo. É Deus. Por isso que quem tem Deus, quem não tem Deus, não tem nada. E estar com Deus faz a diferença na vida de todos nós. Porque Deus, Ele quer tirar o melhor de nós. Deus espera tirar o melhor de mim, da minha vida. Ele espera tirar isso. Não porque isso seja uma vaidade do Criador, mas porque Deus sabe que o ser humano pode ser fiel. O ser humano pode viver em integridade. E o livro de Jó é um dos livros mais difíceis do Antigo Testamento. Porque você não tem base escriturística, a não ser o próprio texto bíblico. Por ser um dos livros mais antigos, você não tem aparato crítico, você não tem situações para comparar. Simplesmente a história de Jó aparece, narrada por Moisés, de alguém que era fiel, íntegro, mas que em um dado momento, Satanás, ele entra na história para tentar provar o contrário para o universo. Primeiro, Satanás queria tentar Jó. E ao tentar Jó, Satanás queria provar que o ser humano não consegue ser fiel a Deus. E a segunda coisa, Satanás queria provar para o universo de que Deus não é bom e que os seus filhos não conseguem ser fiéis em hipótese nenhuma. O livro de Jó, ele é esplêndido, porque talvez sem revelação, sem Bíblia, um dos personagens mais antigos entendeu que deveria caminhar com Deus e deveria tirar o melhor de si para Deus, mesmo diante do sofrimento. A vida de Jó ensina de uma forma muito clara e distinta de que quem tem Deus tem tudo. A Bíblia chega a dizer que os amigos de Jó, quando se sentaram, quando viram Jó naquele estado terrível, eles sentaram, e a Bíblia diz que eles ficaram 7 dias apenas olhando. Sabe o que é você passar 7 dias olhando para uma pessoa e não dizer nada? Porque você não sabe o que dizer, você não sabe o que falar, porque Jó estava sofrendo, porque as feridas estavam atingindo até os seus ossos. E diante do maior sofrimento, aqueles homens não tiveram palavras nenhuma. Depois, eles estavam tentando encontrar um pegadinho de Jó para justificar aquela situação. Mas sabemos que, na verdade, Deus tinha um propósito por trás do sofrimento deste homem. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Abra sua Bíblia no livro de Jó. No capítulo 1, nós temos aqui uma narrativa do caráter de Jó. Capítulo 1 e o versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó.
homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora, o versículo 6, ele diz que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? E ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste? Concede a ele a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E então Satanás saiu da presença do Senhor. A Bíblia é muito clara em dizer, e aqui está o cerne da mensagem, nós não queremos inventar nesta noite. O livro de Jó é um livro muito simples, não dá para inventar. Mas aqui nessa frase, nós encontramos a razão pela qual nós podemos explorar esse livro e entender que é possível ser fiel diante do sofrimento. Porque o texto bíblico diz: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Agora, veja que Satanás, ele se aproxima de Jó. E agora Jó, a Bíblia descreve, era um homem muito próspero, um homem muito rico, e a riqueza de um homem no passado era medido pela sua propriedade, pelos animais que possuía. E agora agora Satanás, diante daquela cena, ele agora vai até Deus e diz: você cercou ele de tudo, você deu tudo para ele, não falta nada. É por isso que ele te teme. Você cercou ele de proteção. Tira tudo o que ele tem e verá se ele não vai blasfemar. E aqui está a grande beleza do Evangelho de Deus, o Evangelho do livro de Jó. Queridos, Satanás, ele precisa ser desmascarado no universo, e isso é relevante a partir da Escritura Sagrada. Primeiro porque nós nunca vamos poder enfrentar Satanás. Nunca. O ser humano nunca poderá enfrentar essa entidade. Por quê? Porque Satanás passa paredes. Satanás pode entrar no subsolo, não morre afogado. É verdade que ele está limitado para muitas coisas, porque senão ele destruiria todos nós. Mas não há como o ser humano enfrentar essa entidade. Não há como lutarmos com aquilo que não vemos. Nós não temos recursos para enfrentar. Eu falo isso do ponto de vista humano. E eu também falo da perspectiva de Jó, numa época em que não havia revelação especial, numa época em que não havia espírito de profecia, numa época em que as verdades eram passadas de forma oral. Ou seja, não havia livros, não havia biblioteca, não havia recursos. Simplesmente a experiência era real, era vívida. Ou seja, você tinha que passar por experiências. Mas a Bíblia diz que Jó era um homem
íntegro e reto, temente a Deus. E algo interessante, o capítulo 2, ele relata aqui coisas terríveis na vida do ser humano. Quando Satanás sai da presença do Senhor, é interessante notar que em um só dia, a Bíblia narra com detalhes, ele perdeu servos a fio de espada. Os sabeus vieram de um lugar distante e mataram os servos a fio de espada. Em outro momento, as ovelhas e os servos morreram porque fogo do céu caiu e destruiu o que Jó tinha. Vieram 3 bandos de diferentes regiões dos caldeus e levaram os camelos. E por fim, perderam os filhos. Os filhos, 7 filhos. Um grande vento veio, infelizmente, levou os filhos de Jó. E no outro dia, depois de tudo estar arruinado, Jó aparece com o corpo completamente ferido, cheio de feridas. O corpo completamente tomado de feridas. E aqui está, talvez, o suprassumo da palavra de Deus. Estrita fidelidade a Deus não significa ausência de problemas. Não é porque eu tenho uma experiência religiosa que Deus vai isentar as dificuldades de bater na minha vida. Estrita fidelidade a Deus não significa que eu não vou enfrentar lutas, problemas, tragédias. Não significa que estamos imunes. Nós não podemos incorrer no erro de que uma pessoa, porque passa por problemas, é porque ela não está com Deus. Não. Veja, a Bíblia é muito clara em dizer que Jó, ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus, e a Bíblia diz que ele se desviava do mal, mas nem isso foi suficiente para livrar Jó das lutas e das dificuldades que vieram à sua vida. Satanás, provando a fidelidade de Jó e questionando a Deus diante do universo. Satanás queria provar para o universo que Deus não é bom e que ninguém consegue ser fiel a Deus diante do sofrimento. Essa era a proposta de Satanás. Deus não é bom e ninguém se mantém fiel diante do sofrimento. A esposa de Jó, quando contempla o sofrimento dele, em uma fala talvez alucinada, ela diz: ainda mantém a tua integridade a Deus, amaldiçoa a Deus e morre, blasfema contra Deus e morre. Então Jó vem com a memorável resposta: tudo é de Deus, tudo que eu tenho é de Deus, e nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu eu vou voltar. E a Bíblia diz que com isso em nada pecou, e com isso nada pecou Jó. E aqui está a beleza da fidelidade diante do sofrimento. O que era o melhor de Jó? O que era o melhor? Será que eram as posses? Será que era a riqueza? Será que era o rebanho? O que era o melhor dele? Satanás, ele não mede esforços para levar o povo de Deus ao sofrimento. Ele faz de tudo para
levar o ser humano à exaustão, para desconfiar do poder de Deus. Algumas respostas, elas advêm dessa questão. A primeira é que Deus tem propósitos com o sofrimento. Essa é uma resposta para o sofrimento de Jó. Deus tem um propósito com o sofrimento humano. Já a sabedoria proverbial diz que o sofrimento é uma realidade, mas os justos não devem passar por sofrimento. Isso é sabedoria comum, proverbial. Há também aqueles que dizem que os justos devem sofrer humildemente, devem sofrer calados, aceitar o sofrimento. Mas há também uma compreensão de que nós não temos um conhecimento acerca da sabedoria de Deus. E o melhor que podemos fazer é temer a Deus e guardar a sua palavra, guardar os seus mandamentos e confiar em Deus que está no controle de todas as coisas. Não há nada que aconteça e que Deus não esteja no controle. Deus não permitirá o sofrimento. Deus não permitirá que uma provação ela venha além das nossas forças. E com isso, muitos concluem que Deus não é bom. Muitos concluem que Deus não é bom. Outros dizem que os justos sofrem porque Deus não é soberano. São conclusões humanas. Mas há um terceiro grupo que diz que Deus é bom, soberano e sábio. Mas nós, como meras criaturas, muitas vezes não compreendemos o sofrimento pela condição em que estamos aqui neste mundo. Existem grandes verdades a respeito disso. Mas há também uma outra grande verdade. Nós não podemos escolher problemas. Os problemas, eles vêm. Os problemas vêm às nossas vidas. Parece que nós não temos escolhas diante dos problemas. Mas embora nós não tenhamos o direito de escolha, nós temos o direito de resposta. Os problemas vêm. Eu posso não escolher que tipo de problema bate a porta da minha casa, mas eu tenho o direito de resposta. Como eu respondo aos problemas? E é diante disso que nós encontramos na Bíblia essa frase poderosa do livro de Jó. Quando talvez Jó se encontrava talvez no pior momento da vida dele. Citamos Moisés, a vida de Moisés, citamos a vida de Paulo, Pedro, mas nós não podemos, lembramos de Josué, mas nós não podemos esquecer a máxima do livro de Jó, quando diante do sofrimento, Jó diz: mas eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará. Jó acreditava, Jó tinha certeza de que Deus iria se levantar, iria cuidar da sua vida, e que não iria permitir que Satanás o destruísse. Ele tinha confiança plena no poder de Deus, de que os seus ossos não iriam perecer, mas que Deus iria revestir os seus ossos de pele e nervos, e ele veria o Salvador. Ele tinha esta confiança. Era uma confiança que ia muito além dos recursos e posses. Satanás, ele achou que tinha tirado tudo de Jó, mas só que o tudo de Jó era Deus
na sua vida. O inimigo pode tentar destruir a vida do ser humano. Ele pode criar dificuldades para o ser humano. Mas quando nós confiamos em Deus e confiamos plenamente no seu poder, nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. A vida de Jó é um exemplo de que o melhor de mim não está naquilo que eu possuo, naquilo que eu tenho, mas a certeza e a convicção de que Deus está profundamente no coração. Existia um homem no passado, um homem chamado Wycliffe. Ele foi um reformador, na verdade. Pouco falamos sobre esse homem, mas Wycliffe, ele mudou a história do cristianismo. Ele foi o primeiro homem a traduzir a Bíblia para o inglês. A Bíblia de Wycliffe. E com a tradução da Bíblia de Wycliffe, a Inglaterra não ficou mais a mesma, porque todos agora tinham a Bíblia dentro de casa. O romanismo enlouqueceu com Wycliffe, e com 3 bulas emitidas pelo pontífice romano, foi determinado que Wycliffe deveria ser queimado como herege. E por 2 vezes o imperador impediu que ele fosse para Roma, porque sabia que seria morto. E quando veio a 3ª bula, ele foi acometido de uma paralisia, e nessa paralisia ele veio a sucumbir e morrer. A vida na Inglaterra não ficou mais a mesma. Mas depois de 40 anos da sua morte, os romanos mandaram abrir a sua cova e queimaram os ossos de Wycliffe, para mostrar para as pessoas, mostrar o poder que Roma tinha sobre as pessoas. Queimou os ossos de Wycliffe e jogou as cinzas no rio, para mostrar que ninguém poderia se levantar contra este poder. Wycliffe, ele estava disposto a morrer queimado, mas não aceitar a imposição da igreja, porque Deus era tudo para ele. E de Wycliffe se levantaram outros grandes reformadores, como John Hus, Jerônimo, Lutero, Zwinglio, e a mensagem chegou até nós. Amém. Antes que o Adventismo se tornasse uma realidade, havia uma seita religiosa chamada de Anabatista. Os Anabatistas. Os Anabatistas, eles se levantaram de uma certa forma, contra a reforma protestante. Porque Zwinglio, ele tinha um comportamento que, para os anabatistas, não estava em conformidade com a palavra. Porque Lutero, embora se afastando do romanismo, eles continuavam com algumas práticas, como por exemplo o batismo de crianças. E Zwinglio também mantinha esse mesmo costume. E os anabatistas diziam que crianças não poderiam ser batizadas. E os anabatistas agora se levantam contra o romanismo, mas também vai se levantar contra a reforma. Porque Zwinglio, na Suíça, ele batizava crianças e aceitava o governo, o Estado, dentro da religião. E os anabatistas, eles se levantam agora para combater esse pensamento. E dos anabatistas, nós adventistas herdamos algumas coisas.
Os anabatistas, eles eram guardadores do sábado. Os anabatistas. Eles também tinham o princípio da não violência. E a terceira coisa, a não intervenção do Estado na igreja. Dos anabatistas surgiram os batistas do sétimo dia, que abandonaram a guarda dos mandamentos e seguiram uma linha mais reavivada. Mas me permitam encerrar a mensagem dessa noite falando do líder dos anabatistas, Michael Sattler. Ele se levantou contra Zwingli, o reformador da Suíça. Lutero já estava um pouco distante, estava fazendo seu trabalho na Alemanha e Zwingli na Suíça. Mas Michael Sattler não aceitava a forma como a reforma estava conduzindo as questões de Deus. Não aceitava o batismo de criança e nem mesmo a intervenção do Estado. E os romanos aproveitaram esse momento. A igreja romana aproveitou esse momento para capturar Michael Sattler e a sua esposa. E queridos, isso ensina para nós o que é o melhor de nós, o melhor de cada um de nós. Michael Sattler e a esposa foram levados para um castelo, e lá eles foram torturados para abandonar o movimento. Abandonar o movimento. Acabar com essa história de camponeses que estavam se rebelando contra a igreja de Roma. E Michael Sattler se negou a abjurar das suas verdades. Ele se negou a negar a verdade que ele conhecera. E diante dessa negativa, a história diz que pegaram a esposa de Michael Sattler, levaram para o fundo do castelo e perguntaram para ela: você quer abjurar nesse momento? Negar a fé e se retratar diante do pontífice romano? E ela disse que não. E a história diz que numa pequena poça d'água, alguém pegou ela pela cabeça e pelos cabelos, enfiou na poça d'água até morrer, até parar de se debater. Michael Sattler ficou sabendo que a sua esposa havia sido morta e foi obrigado a negar a fé, se retratar diante de Roma e acabar com o movimento anabatista, do qual hoje nós estamos aqui, queridos. E ele disse que jamais iria abandonar. Michael Sattler foi levado, preso, uma espécie de uma carroça, e levado a uma grande praça, e lá se levantou a fogueira. E foi dada a última oportunidade para Michael Sattler ali pedir perdão pelas suas heresias ou pela sua fé na palavra de Deus e negar aquilo que ele cria. E ele disse que jamais negaria a verdade. Amém. A história diz que um carrasco pegou uma tesoura, enfiou em sua boca e cortou a sua língua. Cortou totalmente a sua língua. O sangue saía. E agora o pontífice romano chega e diz para Michael Sattler: você nega o que você está pregando? Deseja você abjurar de suas crenças, aceitar o romanismo, aceitar a fé católica? E foi pedido para que ele fizesse um sinal de positivo, para que ele renunciasse à sua fé. E a história diz que Michael Sattler levantou a mão, e ao invés de levantar o dedo para cima, ele virou o dedo para baixo. Ele não poderia falar mais. E a história diz que Michael Sattler foi levado até aquela fogueira,
E ele foi queimado, vivo, diante de todos, mas não negou a sua fé em Deus. Queridos, os anabatistas não existem mais, mas Deus levantou uma igreja, e esta igreja, ela vai passar por lutas, ela vai passar por dificuldades, ela vai passar por provações. Muitos vão morrer por esta verdade, mas a semelhança de heróis do passado, nós também deveremos levantar a bandeira do príncipe Emanuel e dizer que estamos com Cristo. Amém. E a despeito do sofrimento, nós, a semelhança de Jó, vamos dizer: é possível sofrer em nome de Cristo. É possível ser fiel diante do sofrimento. E foi assim que Deus levantou o seu servo fiel. E a Bíblia diz que foi pela oração de Jó que Deus perdoou os seus amigos que não falaram de Deus aquilo que deveriam falar. Quer você dar o melhor para Deus nessa noite? Quer você nessa noite dizer para Deus: Senhor, quero ser fiel até o fim, quero andar contigo até o fim, vou viver em fidelidade, vou andar e ter a certeza de que Deus estará comigo. Quer você nessa noite reafirmar o desejo de estar com Deus, de caminhar com este Deus? Amém. Quer você ficar em pé nesse momento e dizer: Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra, estarei contigo. Ainda que as lutas, as dificuldades venham, eu sei que meu Redentor vive. Amém. Queridos, está você passando por um grande sofrimento nesta noite? Existe alguma coisa que para você, aos olhos humanos, é impossível de ser vencido? E gostaria você nessa noite de vir aqui à frente e apresentar a Deus essa dificuldade. Quer você vir até o Senhor e pedir força e poder plenamente para ser um vencedor pelos méritos de Cristo? Este apelo é um apelo muito racional. Ele é desprovido de pouca emoção. E queridos, a fé que salva é a fé racional. Fé por fé é fideísmo, e fideísmo não salva ninguém. Agora o Senhor está nos chamando para caminhar. Nós olhamos ao nosso redor e vemos pessoas sofrendo, e às vezes não entendemos o porquê do sofrimento. Por que Deus não restaura a pessoa que está doente? Por que Deus permite o sofrimento? Por que eu tenho que sofrer assim? Nós estamos passando por um momento de dificuldade na nossa igreja. Além das muitas lutas que a igreja vive, nós temos um irmão. Hoje ele está sangrando pelo nariz, já não consegue respirar direito. Você olha, você não tem poder para melhorar a vida da pessoa. A unção que eu recebi não tira ele do leito. Tira. Porque a gente sabe que é difícil alguém sobreviver tanto tempo assim. E tudo isso traz tristeza para nós. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Um dia, visitando a casa dele, ele disse para mim: pastor, depois que eu fiquei doente, parece que eu aprendi a conhecer melhor a Deus. Amém. Porque eu sinto que Ele está comigo. Eu sinto a presença dEle na minha vida. Eu tenho conversado com Ele constantemente. E se Ele me der uma segunda chance, eu vou fazer o meu melhor. Mas se essa segunda
segunda chance não vier, eu ainda assim vou confiar no Senhor. Amém. Queridos, nós temos Jó, outros tipos de Jó em nossos dias. Pessoas que, a despeito do sofrimento, preferem confiar no Senhor. E se você passa por isso nessa noite, passa por algum sofrimento, confie no Senhor. O Senhor sabe cuidar das nossas feridas. Ele nunca se atrasa na vida do ser humano. Ele sabe como reverter qualquer dificuldade. E se você precisa de hoje, do conforto, da certeza de que Deus está no controle da tua vida, feche os seus olhos comigo e vamos orar a Deus. Querido Deus, hoje foi um dia muito difícil, Senhor. Temos passado por tantas lutas, e a igreja vai passar por muitas lutas. Nós nos sentimos tão impotentes diante do sofrimento. Eu queria que fosse diferente. Queria que a minha mão, ao tocar, pudesse mudar a sorte da pessoa. Mas isso não é possível. O Senhor tem outros recursos que nós não conhecemos. Querido bom Deus, nós queremos que o milagre aconteça. Amém. A despeito das limitações. E nós sempre vamos confiar, Senhor. Sempre. E aqui, Senhor, nessa noite há pessoas lindas aqui, Senhor. Pessoas maravilhosas. Mas pessoas que também estão sangrando nessa noite, Senhor. Não entende por que tem que passar por tantas lutas aqui nesta terra. Mas nos ensine, Senhor, a passar por estas lutas, confiando no Senhor. Amém. E ter a certeza de que um dia o Senhor vai nos abraçar e vai dizer nos nossos olhos: filho, acabou o sofrimento. Para você estar comigo e vamos viver felizes para sempre. Amém. Que seja essa a promessa dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Felipe, o que é que você achou do culto nesta noite? Eu achei muito bom que veio outro pastor fazer a mensagem na igreja. Estou aqui com um jovem, Rafael, nova geração, 50 anos da Igreja Central. Rafael está brilhando para Jesus. Rafael, o que é que você achou, jovem, deste culto hoje? O culto de hoje foi bênção de Deus. A gente sentiu, né, a presença do Senhor e que Ele falou nos nossos corações. E está sempre nos abençoando aí, independente das situações, das dificuldades. Possamos confiar no Senhor, está sempre buscando Ele mais e mais. Igreja Adventista Central de Ubatã, segunda noite, comemorando aqui, portanto, 50 anos de Igreja Central de Ubatã. Estou aqui com o irmão Amaral, que é um dos anciãos desta igreja. Irmão Amaral, o que o senhor achou deste culto nesta noite? Irmão, o culto é muito ótimo, foi muito instrutivo e muito bom. Edificante para a igreja. É algo que vai nos edificar e vai nos ajudar cada dia. Por isso, esse culto foi muito bom. Estou aqui com mais uma pessoa, a irmã Ivanira. Irmã, pastor Arizoli pregou hoje. O que a senhora achou desta pregação? Nossa, foi emocionante. Eu gostei muito da pregação. Eu me emocionei tanto que eu chorei. E que a gente tem que cada dia mais viver esse cristianismo que a gente está vivendo, né? Que a gente tem que cada dia mais se afirmar mais, que está chegando nos últimos tempos e que nós não devemos desistir da nossa fé. Que o nosso objetivo aqui é Jesus, é a nossa salvação. E nós temos que estar firmes aos pés do Senhor, não importa o que aconteça.
não importa, mas nós temos que estar cada dia mais firme ao lado de Jesus. Igreja Adventista do Sétimo Dia, completando 50 anos. Segunda noite, estou aqui com o irmão Anderson. Irmão Anderson, o que o senhor sentiu aqui nesta noite? Muito bom. O culto desta noite foi bênção sobre a vida de Jó, o seu sofrimento, e mesmo em meio a tudo que ele passou, ele não negou a Jesus. Que eu, você, nós possamos ser que nem Jó, jamais negar a Jesus.